Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, erguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos, perca o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. E vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, viver essência, jardim particular. Vamos ver isso? Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, erguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos perca o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, viver essência, teu jardim particular. Mais uma vez, vem, Senhor, e vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, viver essência, teu jardim particular. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Glória a Deus. Ele é exaltado, para sempre exaltado no céu. E Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado teu nome. Louvarei.
vai sempre reinar. Terra e céu, glorifica o teu santo nome. Ele é exaltado, pra sempre exaltado no céu. E ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Para sempre exaltado é o teu nome, Jesus. Glória a Deus. Por isso te agradecemos. O poder está diante de um Deus tão poderoso. Te agradecemos, ó Deus. Aleluia. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, eu te agradeço, eu te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te Senhor, nós te agradecemos, Deus. Te agradecemos porque, apesar de não sermos merecedores, o Senhor nos dá esse privilégio de estar diante de Ti. Mesmo com todas as nossas faltas e falhas, o Senhor tem sido benevolente para com o seu povo e nos aceitado diante do Teu altar. Por isso nós te agradecemos. Aliás, te agradecemos por essa noite, porque nela nós chegamos com saúde, com lucidez, chegamos bem, chegamos exatamente do jeito que o Senhor planejou para nós. Por isso queremos te agradecer, Deus. Muitíssimo obrigado por todas as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas, pelo teto sobre a nossa cabeça, pelo pão sobre a mesa, pela cama que recebe os nossos corpos todas as noites, pelo teu cuidado, pela guarda fiel dos teus anjos. Nós te agradecemos de todo o nosso coração. Bendito seja o teu nome, Jesus. Bendito seja o teu nome. Aleluia, aleluia. Te agradeço, eu te agradeço, eu te agradeço.
Amém. Amém. Vamos aplaudir o Senhor bem forte. Aleluia. Meus irmãos, eu quero ler com vocês Mateus capítulo 13, a parábola do semeador. Mateus 13. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo de número 13, a parábola do semeador. Tenho certeza que você conhece, a gente vai ler só para relembrar então. Diz assim, a partir do versículo 1. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando no barco, se assentou, e a toda a multidão estava em pé na praia, e falou-lhe muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e comeram-na. A outra parte caiu entre as pedras, onde não havia terra bastante, logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas vindo o sol, queimou-se, secou-se, porque não tinha raiz. A outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. A outra caiu em terra boa e deu fruto, uma a 100, outra a 60 e o outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Amém, gente? Amém. O livro de Mateus, a estrutura do livro de Mateus é interessante porque só a forma que Mateus decidiu estruturar o seu livro, gente, já gera em nós uma consciência necessária. Só a estrutura do livro, fora há várias outras coisas que contém este livro. A estrutura do livro, na verdade, é quase que uma variação entre história e discurso. Tem hora que Mateus senta com o papiro para escrever e ele escreve história. Depois ele dá uma pausa e escreve discurso. Por exemplo, capítulo 1, 2, 3, 4 de Mateus é a história. Nascimento de Jesus, Jesus é levado para o deserto para ser tentado, toda aquela história. Quando chega no capítulo 5, 6 e 7, Mateus escreve o discurso de Jesus. Capítulo 8 e 9, história. Capítulo 10, discurso missionário. Capítulo 11 e 12, história. Capítulo 13, discurso parabólico. Cheio de parábolas no capítulo 13. Então, ele estruturou o livro dele entre história e discurso, história e discurso. Quando a gente olha para a história, a descrição da história que Mateus utiliza, a gente atenta para aquilo que Deus pode fazer. Porque na história nós encontramos a cura da mulher do fluxo de sangue, nós encontramos a cura do paralítico, nós encontramos a cura do cego. Então é sobre o que Deus pode fazer. A história aponta para aquilo que Deus pode fazer. E o discurso aponta para aquilo que o homem pode fazer. E ele estrutura esse livro entre história e discurso para gerar essa consciência em nós. Porque quando a gente percebe aquilo que Deus pode fazer, o que se é exigido de cada um de nós é fé. Porque para acreditar naquilo que Jesus fez, precisa ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nem começa, não é nem para começar nada sem fé. Então a primeira coisa que a gente vai perceber ao olhar para a descrição histórica de Jesus, com base naquilo que Mateus escreveu, é: o céu espera que você tenha fé, que a gente acorde com fé, ande com fé, converse com fé, viva com fé. Mas quando a gente olha para o discurso, o que se espera
não é fé, é responsabilidade. Então só a estrutura do livro de Mateus, história e discurso, sugere para cada um de nós que acreditamos que Jesus é o Filho de Deus, de verdade, fé e responsabilidade. Só para começar, uma vida com Deus precisa de fé e de responsabilidade. Com fé, a gente acredita nos atos poderosos de Deus. Com responsabilidade, a gente se compromete com Ele, e com a sua obra, e com aquilo que Ele está fazendo, e com aquilo que é desejo do seu coração. Então, olha só a forma de Mateus escrever já gera para cada um de nós essa consciência necessária de fé e responsabilidade. Se por um lado fé aponta para aquilo que Deus pode fazer, e discurso aponta para aquilo que se espera do homem, ao chegar em Mateus capítulo 13, a pergunta é: o que Deus espera de nós? Porque é discurso. O capítulo inteiro é discurso. Por exemplo, se a gente tivesse lendo aqui nesse mesmo capítulo a parábola do tesouro, que foi encontrado lá no campo pelo homem que estava trabalhando ali, foi, vendeu tudo e comprou o campo. Ou a parábola da pérola, do negociante que vai lá, é negociador, encontrou a pérola, viu que a pérola era de grande valor, foi lá, vendeu tudo que tinha, comprou a pérola, porque sabia do valor da pérola. A pergunta ficaria: o que Deus espera de nós em relação a isso? Disposição ao sacrifício. Porque se você encontra algo que é super valorizado, você entende que vale a pena dispensar aquilo que é menos valoroso para ter aquilo que é de maior valor. Então, disposição ao sacrifício. Porém, se a gente estivesse nesse mesmo capítulo falando da parábola do joio e do trigo, o que o céu espera de nós ao ouvir a parábola do joio e do trigo é paciência. Porque na parábola do joio e do trigo, os trabalhadores dizem assim: olha, tem erva daninha na plantação, vamos arrancar a erva, vamos arrancar o joio. E o Senhor da seara disse: não, paciência. Paciência, porque tudo tem o seu tempo. Vai chegar a hora em que os ceifeiros irão fazer a separação, e o joio vai queimar no fogo, e o trigo será posto no secão. Então, se a gente estivesse falando tanto da parábola do joio de trigo quanto da rede lançada ao mar, seria a mesma coisa. Deus espera de nós paciência. Pergunta para nós que estamos aqui nessa noite, que lemos a parábola do semeador: o que Deus espera de nós? Nessa parábola, ele conta que o homem saiu a semear, e uma parte da semente caiu à beira do caminho, e infelizmente os pássaros vieram e comeram. A outra caiu entre as pedras e cresceu porque tinha pouca terra, e porque tinha pouca terra cresce rápido, mas não dá raiz, e aí o sol queima. E a outra parte cai entre os espinhos que crescem e sufocam a semente, e uma outra parte cai numa terra boa e frutifica. O que Deus espera de nós ao nos ensinar isso? O que Jesus esperava dos seus ouvintes e o que Mateus espera dos seus leitores somos nós aqui nessa noite. Que sejamos terra boa. A expectativa de Deus para cada um de nós em relação a essa parábola é: você precisa ser terra boa. Ô João, você precisa ser terra boa. Cláudio, você precisa ser terra boa. Revina, você precisa ser terra boa. Robert, precisa ser terra boa. Gênesis, precisa ser terra boa. Gael, precisa ser terra boa. É isso que nesta parábola, pelo menos nessa parábola e só nessa parábola, Deus espera de nós. Precisa ser gente boa, terra boa, para receber a semente, e uma terra que é boa, é percebível por causa da sua frutificação. Então o que Deus espera de nós? Que a gente seja terra boa para que a gente frutifique. Afinal de contas, está escrito assim, em João capítulo 15: não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi a vós. E fez o quê? Vos nomeei para que vá e dê fruto. Então o grande lance do Evangelho é frutificação. Mas para isso, eu preciso ser terra boa.
Agora, pensando nisso, a gente diz: aqui todo mundo é terra boa. Glória a Deus, somos terra boa. Poderíamos encerrar aqui e ir embora. De verdade, somos terra boa, recebemos a semente, ela brotou no nosso coração, nos tornamos essa terra que frutifica. Deus, cada um da sua maneira, está frutificando, e glória a Deus. Porém, tem um texto que eu queria lembrar, que está em 1 Coríntios 10, 12. Paulo, apóstolo, diz assim: você que pensa que está em pé, cuide para que não caia. Se a gente fosse parear as palavras de Paulo com a parábola do bom semeador, ficaria assim: você que pensa ser terra boa, tome cuidado para que você não se torne uma terra entre espinhos. Você que já é terra boa, que já recebeu a semente, que já acreditou que Jesus é o Filho de Deus, o Salvador do mundo, tome cuidado para que você não se torne um beira do caminho. Porque nessa parábola o que Jesus está nos apresentando é 3 grandes inimigos da boa terra, ou 3 grandes inimigos da boa semente, ou 3 grandes inimigos da frutificação. É isso que ele está nos mostrando. Você que já se tornou terra boa, já recebeu a semente, já foi transformado, já acredita, já está vivendo de acordo com a vontade de Deus, precisa, segundo as palavras de Paulo, ter cuidado. Ter cuidado, porque Paulo está dizendo que hoje quem está de pé pode não estar amanhã. E embora a gente respeite todas as crenças que se tem a respeito do Evangelho, Paulo deixa claro aqui nesse texto que não existe isso, esse negócio de uma vez salvo, salvo para sempre. Se Paulo está dizendo assim: você que está em pé, toma cuidado para não cair, é porque ele está dizendo que há a possibilidade de antes você ser terra boa e infelizmente deixar de ser. E Jesus nos apresenta os inimigos da semente, que segundo ele primeiro, dureza de coração. Porque a beira do caminho é este lugar por onde as pessoas passam. E porque passam, porque caminham, porque transitam naquele caminho, a terra vai endurecendo e a semente não penetra. É por isso que uma parte da semente cai à beira do caminho e não dá nada. Ela nem chega a nascer. Nem chega, ela fica na superfície, por cima, ela não penetra, porque o chão é endurecido, a terra é endurecida. Então Paulo está dizendo assim, Paulo e Jesus estão dizendo assim: você que é terra boa, você se tornou terra boa, tem que ter cuidado, para não se tornar este coração endurecido pela vida, este coração que vira uma terra que já não acolhe mais a semente. Tem um texto aqui em Hebreus, eu quero ler com vocês, está no capítulo 3, no livro de Hebreus, versículos 7 e 8. Hebreus, capítulo de número 3, versículos 7 e 8. Olha essa leitura, que ele vai dizer, para a gente não endurecer o coração à medida que a gente ouve a voz de Deus. Lembrando que a semente é a palavra de Deus, então nós estamos falando da mesma coisa. Hebreus 3,7 diz assim: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureça o vosso coração, como na provação no dia da tentação no deserto. Ele faz uma referência ao povo no deserto que endureceu o coração por causa do deserto. Então perceba, as pessoas que hoje são terra boa, são consideradas terra boa, podem, se não tomar cuidado, se não vigiar, se não estiver atento, se tornar uma terra à beira do caminho, solo duro, impenetrável, por causa da própria vida, como foi na tentação do deserto. Se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureça o coração, porque é possível que ainda que o nosso coração esteja derramado diante de Deus, a gente para de ouvir a voz de Deus.
Devo lembrar que a carta aos Hebreus está sendo escrita para um grupo de pessoas que já acreditam, como nós, para um grupo de pessoas como nós, que já acreditam, que já abriu o coração, que já se entregou. E o escritor está dizendo: se ouvires a voz, não endureça o coração, não se torne uma terra à beira do caminho, porque terra à beira do caminho, ou dureza de coração, é um grande inimigo da semente. Agora, além da dureza de coração, ele nos apresenta um outro inimigo poderoso, que é entre as pedras. A Bíblia diz que a semente que caiu entre as pedras não dá raiz, não tem como dar raiz. Ela não se aprofunda, em outras palavras. Que é a mesma coisa que não estar interessado, não ir mais profundo, não ir mais adiante, não querer mais, ficar apenas no raso, na superfície. E é engraçado porque desde o Velho Testamento Deus já vem falando sobre isso. Ele fala sobre isso com o profeta Ezequiel, quando ele mostra aquele rio e ele mede 1000 côvados, ou seja, 450 metros, e chama o profeta para as águas mais fundas. E a Bíblia diz que ele entra com águas do tornozelo. Depois ele mede mais 1000 côvados, ou 450 metros, e chama o profeta anda. E são águas que dão nos joelhos. A próxima medida, a água que dá nos lombos. A próxima medida tem que atravessar nado. Por quê? Porque a experiência com Deus, ela não é estática, ela vai crescendo, ela vai evoluindo, a semelhança daquilo que está escrito em Provérbios 4,18, porque o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, até ser dia perfeito. A experiência de hoje é para hoje, é maravilhosa, é suficiente e eficaz, mas nós podemos ir mais profundo, mais profundo. E o texto que nos choca mais ainda quando chega no capítulo 5 aqui de Hebreus, que nós acabamos de ler o capítulo 3, olha o que diz o capítulo 5 e o verso 12, que nos choca, infelizmente. Porque devemos já ser mestre, olha só, hein? Porque devemos já ser mestre pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. Já era para ser mestre, mas a gente tem que falar das primeiras conversas. Entrou do lado de cá, imaturo, vai passar pelo processo, vai aprender. Só que no caso desses irmãos aqui, chegou do outro lado do mesmo jeito que entrou. Não houve nenhuma evolução. Passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, sabe Deus quanto tempo passou. E o escritor diz assim: ó, já era para vocês ser mestre, já era para vocês estarem ensinando, mas o tempo passou e vocês não evoluíram, vocês não foram mais profundo. É semente entre as pedras, não tem raiz, não se aprofunda. Então o convite de Deus é para que a gente se aprofunde ainda mais, para que a gente continue sendo terra boa. Em outras palavras, Deus está dizendo, é mais profundo, gente. Ainda tem mais. Não se satisfaçam. Busque mais de Deus, ore mais, leia mais a Bíblia, ouça mais mensagem, consagre mais, vai mais à igreja, viva mais em comunhão. O máximo que você puder, se poder se esforçar mais um pouco, se esforce mais um pouco, porque a experiência é mais profunda. Senão essa terra que hoje é boa e que está frutificando, corre o risco de se tornar entre as pedras e parar ali no raso. Terceiro e último inimigo apresentado no texto é o inimigo da distração. O primeiro inimigo, dureza de coração. O segundo inimigo, desinteresse. O terceiro, distração. Porque ele fala que a terceira parte da semente caiu numa terra entre espinhos.
que cresceu e a sufocou. Aí os seus discípulos não entenderam muito esse negócio de parábola, né? Inclusive ele perguntou: Senhor, por que tu está falando em parábola? Ninguém entende nada. Jesus, a questão é essa mesmo, para que quem tem ouvidos e não consegue ouvir, continue sem ouvir. Mas a você que é dado saber os segredos do reino dos céus. Eu falo por parábola por isso mesmo. Aí quando eu vou explicar a parábola, ele explica a parábola mais adiante. E ele diz que os espinhos é o cuidado deste mundo, é a preocupação com as coisas deste mundo. Isso sufoca a semente, gente. Se você se preocupar demais, sufoca a semente. É por isso que em Mateus 6,33 diz assim: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas, fiquem em paz, serão acrescentadas. Só que a gente deixa de viver pelo principal e vivemos pelo acréscimo. A gente busca primeiro os acréscimos, o que será acrescentado. Por isso nosso coração se carrega de preocupações que sufocam a boa semente, e muitos do que eram terra boa, hoje foram sufocados, deixaram de ser terra boa, abriram mão porque estavam preocupados com os cuidados dessa vida. Mas eu vou dizer uma coisa para você: a Bíblia nos ensina que a coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. Eu nem sei se eu consigo explicar isso direito para vocês, mas a coisa principal da vida da gente é fazer da coisa principal que existe no universo, no mundo, no planeta, na existência, que é Deus, a coisa principal para a gente. Porque à medida que a coisa principal sai do lugar da coisa principal, alguma coisa secundária toma o seu lugar, e isso sufoca o nosso coração. É o cuidado com as coisas deste mundo, é as preocupações. É por isso que Jesus disse: olha, vou dizer uma coisa para vocês: passarinho não planta, não colhe, todavia Deus o sustenta. Lírios dos campos não sabem costurar, não conhece quem é overlock, reta, não sabe nada disso, sabe nem o que é agulha, linha. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês: nas palavras de Jesus, nem Salomão se vestiu como qualquer um desses lírios. Agora, se Deus cuida dos pássaros e dos lírios, não cuidará muito mais de vós? Então as preocupações com as coisas deste mundo não pode sufocar a boa semente. O que Jesus está nos mostrando é: existem grandes inimigos que tentam matar a boa semente, para que você e eu, que hoje somos terra boa, que acreditamos, que entregamos a nossa vida, amanhã não seja mais. O Brasil hoje tem 47 milhões, aproximadamente 47 milhões de pessoas evangélicas, cerca de 35% de ex-evangélicos, quase 16 milhões aproximadamente, de terra boa que deixou de ser terra boa, segundo as palavras de Paulo, daquele que estava em pé, mas não teve cuidado e caiu. Mas hoje aqui nessa noite, aleluia, Deus está nos alertando para que a gente permaneça terra boa, hoje e até a hora da nossa morte, no nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Amém. Glória a Deus. É só isso e já é suficiente. Vamos estar em pé e vamos orar agradecendo a Deus. Nós vamos orar pela dona Laura, antes de a gente agradecer a Deus por essa noite, para que Deus possa dar uma experiência a ela e que seja exatamente como o Rafa falou para mim aqui, de acordo com a vontade de Deus, pois ela é soberana e poderosa. Nosso Deus, nós queremos orar pela dona Laura e pedimos, ó Deus, pelo poder do sangue de Jesus, que o Senhor visite a tua filha nesse hospital e que o Senhor possa fazer aquilo que a medicina e medicamento não pode fazer, mas nós cremos que o Senhor pode. Por isso nós oramos pela vida da tua filha e entregamos em tuas mãos. Nós cremos que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Por isso oramos por ela agora, pela tua vontade ser estabelecida sobre e na vida da tua filha. Que ela seja visitada agora, que ela possa sentir o toque do teu Santo Espírito. Nós acreditamos, Deus, ainda que muitos à volta não acreditem, nós temos plena certeza de que a tua mão pode trazer
aquilo que a tua filha precisa nesta hora. Por isso nós clamamos, e clamamos pelo poder do nome e do sangue de Jesus, e clamamos pela vida da tua filha. Fazemos isso com muita fé e confiança no nome sagrado do teu Filho Jesus. Amém. Senhor, nós queremos te agradecer por essa noite, por cada um que aqui esteve, pelo privilégio de juntos poder adorar o teu nome e cultuar ao Senhor, como temos feito aqui todas as segundas-feiras. Te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz e capaz de discernir pensamentos e intenções do coração de todos que aqui estão. Te agradecemos mais uma vez por tudo que o Senhor tem feito a cada um de nós, e pedimos que o Senhor nos leve em segurança de volta aos nossos lares, guardados e protegidos pelo sangue precioso de Jesus, na companhia dos teus santos anjos. Oramos assim para a glória do teu nome, e que o grande amor de Deus, a graça do Filho, as eternas e doces consolações do Espírito Santo permaneça e reine com todos que aqui estão, hoje e para sempre. Amém. Amém, gente. Está encerrado até segunda-feira que vem. Deus abençoe.